A presente edição do Painel da Educação enfoca os principais acontecimentos que ocorreram no Brasil durante o período de 11 a 20 de janeiro de 2017. O Painel da Educação tem essa missão de comentar, trazendo informações e algumas orientações técnicas sobre o que mais relevante aconteceu durante cada período de 10 dias. Nesse período esse segundo período de janeiro de 2017, o fato mais relevante foi o reconhecimento pelo Ministério da Educação das dificuldades operacionais para os processos de avaliação. Na realidade, não se tem o número exato de quantos processos entre avaliação e renovações de diversas naturezas tramitam no MEC, mas informação relativamente recente dava conta de cerca de 20 mil processos tramitando. E esses 20 mil processos, a grande parte depende de avaliação em loco, e essa avaliação em loco feita pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Reconhecendo a dificuldade de colocação de avaliadores, o ministro da Educação baixou uma portaria, a portaria normativa número 3, em caráter transitório, alterando o chamado BASES, o Banco de Cadastro de Avaliadores Institucionais. É uma portaria que tem, como diz o próprio nome, um caráter transitório, mas que simplifica o processo de composição das comissões. Não há dúvida nenhuma que há muita dificuldade hoje de conseguir avaliadores de todas as necessidades que o Ministério tem, e com isso tem feito um atraso significativamente grande na tramitação dos processos. É conveniente que as instituições analisem e verifiquem claramente essa portaria número 3, de 17 de janeiro, publicada no dia 18 de janeiro, páginas 10 e 11, que estabelece inclusive os critérios de elaboração da montagem das comissões. Simplifica um pouco, diminui a quantidade de avaliadores em determinados casos e não requer a exigência de tanta gente com as habilitações que seriam necessárias ou pelo menos as pretendidas pelo INEP. Por falar em INEP, também um outro fato marcante no decorrer desse período foi a realização da festa das comemorações dos 80 anos do Instituto. Houve um encontro bastante significativo, numa sexta-feira, dia 13 de janeiro, onde o comparecimento do ministro e várias autoridades marcou esses 80 anos da instituição. Naturalmente, existiram alguns anúncios, como o Prêmio de Jornalismo, como a apresentação de um novo portal que promete ser mais transparente, ser mais ágil em termos de informação. Vale a pena visitá-lo, porque traz realmente, hoje todas as instituições dependem significativamente do INEP na tramitação de suas ações. Um outro fato que também merece ser comentado se prende à divulgação do resultado do Enem. No dia 18 de janeiro, o ministro da Educação convocou uma entrevista coletiva e deu informações globais sobre o resultado do Enem. Ainda serão divulgados os dados mais concretos e também foram anunciadas as mudanças que ocorrerão para o Enem, inclusive já para 2017, com a expectativa da mudança do projeto de lei, a transformação do projeto de medida provisória, hoje projeto de conversão, em lei, que trará novas regras para o nosso exame, o nosso ensino médio. Consequentemente, foi aberto uma opinião, uma avaliação da sociedade, e essa avaliação da sociedade está sendo feita através de propostas ao próprio Ministério da Educação. Mas o anúncio do Enem foi concretizado também nesse período, e isso interessa fundamentalmente as instituições de educação básica superior. Também houve agora, às vésperas da reunião do Conselho Nacional da Educação, a divulgação da pauta da reunião de janeiro, a primeira reunião do ano, depois de 45 dias aproximadamente de recesso, e a previsão dos processos que poderão ser relatados.
haverá a reunião da Câmara de Educação Básica, Superior e do Conselho Pleno, e a reunião transcorre do período de 23, 24, 25, 26 de janeiro. Na próxima edição nós teremos com certeza já alguns comentários sobre os resultados dessa reunião e há algumas esperanças que avancem as normas sobre regulação da educação à distância, da pós-graduação. Há alguns estudos tramitando no Conselho Nacional da Educação, inclusive a Base Nacional Comum, que está um grupo de trabalho dedicado exclusivamente a essa questão, principalmente na Câmara de Educação Básica. Um outro fato também, que foi um fato bastante intenso nesse período, foi a divulgação de vários atos de interesse das instituições de ensino superior. Obviamente isso é uma rotina, é uma obrigação do Ministério da Educação, mas houve credenciamentos, recredenciamentos, autorizações, criação de polos, suspensão de medidas intervencionistas em instituições, mas isso é um assunto que é obrigação do Ministério, mas avançou significativamente bem essa semana, principalmente nesse período, com várias portarias que foram específicas para instituições, inclusive prevendo a unificação de mantidas. Tem sido mais ágil o processo de unificação, transferência de mantenedoras para mantidas, e isso num processo provisório, mas que se tornará naturalmente um processo definitivo. Também é interessante comentar, saiu uma portaria, dia 12 de janeiro, de um Comitê Estratégico do Plano de Ações Articuladas, o PAR, no âmbito do MEC. Então, esse programa prevê a articulação de ações entre as secretarias, é um programa que objetiva principalmente racionalizar procedimentos e esperamos que possa, com isso, termos mais avanço em termos da articulação, porque a Secretaria de Regulação é um órgão, que é a SERES, Secretaria da Educação Superior é uma outra estrutura e às vezes há algumas coisas que se interligam, mas na prática precisa haver realmente uma articulação maior. Também um outro ponto de interesse fundamentalmente aos municípios, aos estados, foi a divulgação do novo valor do piso salarial profissional nacional do Magistério Público, estabelecido por uma lei desde 2008, e a portaria 31 de 12 de janeiro estabeleceu o valor de R$ 2.298,80 para esse piso nacional. Muitas prefeituras não conseguem pagar esse valor. A possibilidade de complementação através dos recursos do Fundeb, do Fundo de Apoio e Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, mas o valor para 2017, para o ensino fundamental, o ensino médio, já está definido e foi definido por essa portaria. Também vale a pena comentar, em Brasília reuniu-se a Confederação Nacional do Estabelecimento de Ensino, que é a entidade máxima representativa das 45 mil escolas particulares, estabeleceu planos de ação e principalmente alguns trabalhos voltados à interligação com o poder legislativo, com o poder judiciário e com o poder executivo. Houve inclusive uma reunião da Confederação com o MEC, com a Secretaria da Educação Superior, para definir alguns aspectos colaborativos. A Confenem reúne-se uma vez por mês, com sede em Brasília, e a ela estão vinculadas federações e sindicatos de escolas particulares previstas em todo o território nacional. Um outro ponto também que é interessante é a realização que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro de um encontro sobre os projetos de fomento para instituições de educação superior, da educação superior fundamentalmente, mas não só para a educação superior, da União Europeia. Então, foram apresentados editais, e esses editais em vigor, inclusive alguns com validade de apresentação até março, até o final de março, mas existem 16 milhões de euros à disposição de instituições. Obviamente há uma necessidade de uma contrapartida nacional, mas os recursos de 8 milhões de euros são recursos extremamente significativos e tem sido realizado projetos bem-sucedidos. Inclusive foram relatados vários projetos de universidades, especialmente federais, federais e estaduais, que apresentaram programas
para serem apreciados e analisados pela União Europeia. A Comunidade Europeia tem hoje recurso e tem interesse nessa articulação com o Brasil. Isso foi feito através de uma instituição com sede na Áustria, que realizou no Rio de Janeiro esse encontro, e tem inclusive editais que estão disponíveis, que poderão ser buscados aprofundamento. Por último, tem que se comentar que nesse período não houve grande articulação com o poder legislativo. O Congresso está fechado nesse momento, só reabre no início de fevereiro, mas já há articulações para os presidentes das comissões, tanto da Câmara e do Senado, das comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e outros, mas isso só vai acontecer realmente no período de fevereiro. Com o Judiciário também em recesso, poucos foram os fatos, a não ser o lamentável acidente do falecimento do ministro Teori Savasky, que está ainda em circunstâncias não esclarecidas muito bem, mas que o ministro era relator de algumas ações de inconstitucionalidade que versando sobre aspecto do direito educacional. Esses processos serão redistribuídos em fevereiro e a gente tem que lamentar a morte de um jurista que também prestou seu relevante serviço na área de educação e que foi um acidente ainda em fase de investigação, de apuração. Assim foi o período de 10 a 20 de janeiro de 2017 e esperamos que tenhamos no próximo período, de 21 até 31 de janeiro, tenhamos notícias mais relevantes sobre a educação em nosso país.